Graça e paz, irmãos. Quero convidá-los para que abramos a palavra do nosso Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 7. Vamos fazer uma leitura que vai do versículo 11 até o versículo 17. Lucas 7, de 11 a 17. Nós estamos fazendo a exposição sequencial do Evangelho de Lucas. Já estamos há alguns meses, desde o ano passado até agora. Chegamos ao capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, em numerosa multidão, iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mão. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Amém. Vamos orar. Deus bendito, glorioso, perfeito e poderoso, soberano do universo, nosso Pai, é a Ti que eu clamo, a Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos pregar essa palavra com fidelidade. Eu peço que o Senhor me ilumine para falar tão somente o que convém nessa manhã, de modo que a glória não seja dada a nenhum homem, a nenhuma criatura, senão que somente a Ti, ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, digno de toda glória. Eu clamo, Pai, para que o Teu Santo Espírito haja no coração de todos nós, de cada um dos meus irmãos aqui presentes, para que ouçam e sejam abençoados, edificados, esquadrinhados pela Tua Santa Palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, ricamente faça com que Teu povo entenda a Tua palavra, que creia verdadeiramente na Tua obra, em quem Tu és, no Teu santo e perfeito caráter, para que possamos ser moldados por Ti, ó Deus, salvos e verdadeiramente transformados para uma vida que Te glorifica. Em nome do Teu Filho amado, eu Te peço a Tua ajuda, eu Te peço, ó Deus, o Teu auxílio para essa manhã. E assim que oramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o relato da história da redenção na palavra de Deus começa desde a criação do homem. Nós cremos em um Deus que sabe todas as coisas, porque Ele mesmo decretou todas elas desde antes da fundação do mundo. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está relatado como o Senhor, de uma forma tão sublime, tão gloriosa, Ele cria o homem do pó da terra. Gênesis 2,7 está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então temos aqui a forma graciosa, maravilhosa, como o Senhor soprou a vida, o Espírito no homem. Ali o homem foi feito diferente de todos os outros seres já criados antes. Ali o homem recebe o que as outras criaturas não recebem, que é o Espírito. Ali fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o homem passou a ser um ser vivente. Não só corpo, não só a casca, mas um ser espiritual também.
Infelizmente, nós sabemos que não demorou muito e logo o homem desobedeceu à ordem de Deus. Desobedeceu a um preceito tão claro que não poderia ser ferido, vindo sobre a humanidade, não só sobre Adão e sobre Eva, mas sobre toda a humanidade, sobre toda a criação a qual eles estavam dominando, uma terrível desgraça. Sabemos que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E tudo instantaneamente foi desajustado. Tudo que Deus tinha criado de forma tão pura, tão sublime, tão harmoniosa, foi desajustado. E a morte, como consequência do pecado, infelizmente entrou no mundo. Irmãos, certamente uma das coisas que mais preocupam os homens em todos os lugares do mundo é a morte. A morte, ela nivela rico, pobre, homem, mulher, alto, baixo, todas as classes que você possa dividir a humanidade é nivelada pela morte. A morte é uma coisa terrivelmente singular, única. E nós sabemos que ela é uma consequência imediata da desobediência. Ele é o fruto pernicioso, estragado do pecado. O Senhor Deus havia dito em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Depois de ter criado o homem, ele disse: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. É isso. Essa era a ordem tão clara. E nós sabemos que naquele mesmo instante de desobediência de Adão, a morte, ela inicia o seu ministério maligno. Esse ministério a gente consegue descrever ele pelo menos em 3 níveis. Imediatamente, alguém pode dizer, mas Adão comeu e não morreu. Ele morreu imediatamente. Imediatamente é dito que a morte passou a todos os homens. Esse é o primeiro estágio da morte, no qual encontra-se toda a humanidade que está distante de Cristo. Essa é a morte espiritual. Aquilo que tinha sido sublimemente entregue ao homem por meio do sopro do Espírito. O sopro que Deus deu aos homens, fazendo ele não só um ser vivo, mas uma alma vivente, foi morta. Não no sentido de desaparecer, mas desajustada. O homem passou a um estado de morte espiritual. E a gente vê isso em vários momentos da Bíblia. Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em outros trechos diz: o mundo jaz no maligno, descansa como um morto no pecado diabólico. Esse é o primeiro estado da morte, que alcança todos os homens. Na verdade, os homens nascem mortos espiritualmente depois da queda. O segundo estágio é talvez a mais temida pela humanidade, porque nem todos têm o discernimento do Espírito. É a morte física. Essa chegaria no devido momento para Adão. E chega para todos os homens. E terceiro e último estágio de morte, que não significa necessariamente a morte no sentido de aniquilação, mas em um estado perene de condenação, um estado constante de condenação, é a morte eterna. A condenação eterna, por causa do pecado terrível. A morte é isso. Totalmente contrária à natureza inicial das coisas, no que diz respeito a nós, seres humanos. A morte física, ela é tão temida pelos homens. Ela é temida por todos, até aqueles que não têm o menor conhecimento de Deus. E a morte física, ela é a separação entre o nosso corpo e o nosso espírito. O que foi feito para estar unido eternamente é de forma brusca rompido. Há uma ruptura entre a natureza própria do homem. A sua alma, o seu espírito, ele é separado do seu corpo. A morte, ela é essa consequência trágica do pecado maldito.
Assim que o homem caiu em transgressão no Éden, o Senhor tinha disse no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, algumas das consequências do pecado. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Esse é o destino de todos os homens. Mas graças ao nosso maravilhoso Deus, ao misericordioso Senhor, ao Deus bendito e poderoso, ele não é o destino final dos homens. Em Romanos 6, 23, e a gente está lendo Romanos 6 aí há semanas, no momento de contrição, o apóstolo Paulo ele nos lembra do contraste entre as nossas terríveis ações e as consequências eternas dessas ações e as ações perfeitas do nosso Deus. Em Romanos 6, 23, Paulo escreve, porque o salário do pecado é a morte. Todo mundo conhece esse versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês conseguem perceber a diferença grandiosa entre o salário, a consequência merecida do pecado, que é a morte. Mas por outro lado, um dom gratuito, não algo que é merecido, mas que é nos entregue por graça, é a vida, é o oposto do que o pecado faz. E somente Cristo pode nos entregar. Graças a Cristo e a sua obra, todo aquele que crê tem a vida eterna. E louvado seja Deus por isso. Se você crê, você deve louvar a Deus todos os dias, porque o Senhor está te dando a vida eterna. Contudo, mesmo sabendo que temos vida eterna, mesmo sabendo que a morte não é o nosso empecilho final, mesmo sabendo que Jesus triunfou sobre a morte para que a gente triunfe também, o cristão ainda tem que lidar com a morte física. Ainda estamos sujeitos a essa consequência do pecado. E ela não deve fazer nenhum dos filhos de Deus se desesperarem. A morte física ela não deve ser um motivo de desespero final para nenhum crente verdadeiro. Porque nós devemos, irmãos, ter a certeza de que a morte não é o fim para aquele que tem fé no Senhor Jesus. Portanto, o temor da morte, no sentido de uma incerteza para a eternidade, não deve encontrar lugar no coração e na mente de um servo de Deus. Jamais. Pois todos os filhos, todos, sem exceção, serão ressuscitados para sempre no último dia. Isso não acontece por merecimento, mas tão somente pela graça do Senhor. Mas a verdade é que, ainda assim, a morte, que é uma coisa terrível, ela arranja um jeito de nos fazer temer. Ela arranja artifícios, subterfúgios, para fazer até o cristão, mas convicto de sua eternidade, temer. E eu não falo pelo medo das consequências eternas, do será que eu vou ser salvo, não. Porque o cristão verdadeiro, ele tem a certeza. E ele tem a certeza é justamente porque não depende dele, porque depende de Cristo. E se dependesse dele, se dependesse de você, você não deveria ter certeza alguma. Você deveria ter certeza da sua condenação, porque você é incapaz de se sustentar na fé verdadeira. Mas a morte, ela ainda causa sofrimento. Não por causa das consequências eternas, porque estamos seguros em Cristo. Guardados, protegidos. Mas porque ela nos faz temer de outras formas. Nós que somos cristãos, pais, por exemplo, isso é uma das formas. Existem outras. Nós, pais cristãos, lidamos com pelo menos 2 temores da morte. E eles não estão relacionados à eternidade. Uma incerteza, não. A gente sabe que a gente vai ser salvo. Porque Deus é bom. Nenhum deles é relacionado a incertezas eternas. Mas a vida aqui na Terra. A nossa vida no aqui e agora. O primeiro deles é o medo que temos de deixar os nossos filhos desamparados, por exemplo. De modo que o temor ele não está no que virá no futuro, mas no agora. E nisso nós vemos como o pecado ele é terrível. E como as consequências temporais do pecado também são angustiantes. Mesmo que a gente saiba que estaremos com Cristo, a gente fica, e se eu for? Quem vai sustentar os meus filhos?
Os pais, eles lidam com essas dores. Mas não só os pais. Muita gente que tem pessoas queridas lidam com essas dores. O outro medo, ainda relacionado aos pais, esse é muito mais terrível para os pais. É o medo que a gente tem, o temor de vermos os nossos filhos eles furarem a fila. E o que é isso? Há uma ordem natural. E que se eu sou mais velho, eu tenho filhos, é que eu tenho que ir primeiro. Se é difícil a gente se imaginar, deixando os nossos filhos desamparados, mais terrível é imaginar eles furando a fila, eles passando na nossa frente, no que diz respeito à morte. Isso é uma dor terrível, sem tamanho. Veja que essas coisas elas não têm a ver com consequências eternas. Nós cristãos verdadeiros cremos que seremos salvos. Mas a morte, o pecado, ele ainda arranja um jeito de massacrar, de maltratar os servos de Deus. E tantos outros homens, porque todos têm que lidar com isso. O texto dessa manhã, ele relata justamente a ação soberana do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de uma mulher que perdeu o seu único filho. Não era qualquer mulher, era uma viúva que perdeu o seu único filho. E aqui nós vemos, mais uma vez, relatado, um relato bíblico, como a morte é uma das maiores inimigas do povo de Deus. Mas também vemos como o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso Mestre, tem vida, e vida em abundância para todos os seus filhos. Aqui fica claro o poder de Cristo e a sua soberania sobre todas as coisas, até sobre aquela que achamos que não tem jeito. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos o Senhor que enxuga todas as lágrimas. A gente já pregou aqui que o nosso Deus é o Deus da alegria, que os seus filhos, aqueles que ouvem os seus ensinos, que seguem, eles são chamados de bem-aventurados. Aqueles que estão na contramão do mundo são chamados de verdadeiramente felizes, abençoados. É isso que significa bem-aventurado. Agora temos um claro exemplo. O Senhor mostrando na prática aquilo que Ele pregava. Ele é o Deus que enxuga toda lágrima. Vamos ver o que Lucas relata, versículo 11. Eu peço que você mantenha sempre a sua Bíblia aberta, porque a gente vai fazer alguns passeios essa manhã. Versículo 11 diz assim, 11 e 12. Pouco depois do quê? Depois que Jesus curou o servo do centurião, tá? Foi a passagem anterior. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Aqui, meus irmãos, o que Lucas relata é o encontro de dois cortejos. Dois cortejos que estão andando em sentidos opostos. Um cortejo era um cortejo de morte, de tristeza, de luto, de pranto. Ali tinha uma viúva, e você deve lembrar sempre que, no que diz respeito à viúvas naquela época era a classe mais sofrida, porque ela não tinha mais o marido para ser o sustentador. Ela não tinha, essa só tinha um filho único e esse tinha morrido. Então ela não tinha mais um filho também que pudesse sustentar. Ela ia viver agora à mercê de doações, de talvez mendicância, se fosse uma pessoa que tivesse ainda parentes distantes que pudessem ampará-la. Se não for, ela ia viver de pedidos. Então temos esse cortejo triste. Uma viúva vai levando o caixão do seu filho. O seu filho, ele tem furado a fila. Ele tem feito o que nenhum pai jamais imagina acontecer. Os nossos filhos passem primeiro do que nós. Mas o texto também nos diz que uma multidão com ela. Talvez aquela mulher fosse conhecida, aquele filho fosse conhecido. Muita gente ia com ela seguindo. Eles seguiam em direção à porta da cidade. Era costume enterrar, fazer os velórios fora das portas da cidade. Mas, de encontro, vinha um segundo cortejo. Esse cortejo era o oposto.
Esse cortejo era de uma multidão também que seguia os passos de Cristo, que tinham ouvido o seu sermão, que tinham ouvido a sua mensagem, que tinham visto ele fazer grandes sinais. Contrário ao outro, que era um cortejo de morte, tristeza e luto, esse era um cortejo de salvação, graça e vida, de alegria verdadeira. A multidão seguia não o morto, mas o Filho de Deus, que é a própria vida, o pão da vida, aquele que é a luz dos homens, aquele que tem vida em si mesmo e por isso pode dar a quem quiser. E aqui acontece o encontro desses dois cortejos na porta da cidade de Naim. As pessoas que estavam ali, que já tinham ouvido falar de Jesus e do seu poder, quando o viram chegar, talvez pudessem ter o mesmo pensamento daquelas irmãs de Lázaro, de Marta e Maria. Que lá no capítulo 11, quando o Senhor está se dirigindo para a casa de Marta e Maria, quando Lázaro já tinha morrido, todas duas, em momentos diferentes, vão ao encontro do Senhor. E todas duas falam a mesma frase. Está lá em João 11. Elas olham para Cristo e dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez aquelas pessoas que já tinham ouvido do poder de Cristo tivessem pensado a mesma coisa. Se ele tivesse entrado em Naim 1 dia, 2 dias antes, talvez a coisa era diferente. Agora que ele se foi, agora que ele morreu, não resta mais nada, só lamento e dor. O que cabe aos homens são os abraços, os votos sinceros, meus pêsames, meus sentimentos, sinto muito por tudo que aconteceu. O que nos cabe são apenas essas palavras de consolo, que na verdade não consolam quase nada, que não muda nada. A gente diz: fique bem, como se isso mudasse todas as coisas, mas não muda nada. Não se desespere, não chore. Isso é o máximo que a gente pode fazer nesses momentos. Porém, quem estava à frente daquele cortejo, quem estava entrando na cidade de Naim, não era um de nós. Não era um homem comum. Era o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida. No versículo 13, interessante, porque está escrito assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Então temos aqui duas coisas relatadas. O sentimento de Cristo ao ver a tristeza daquela mulher e o que ele disse para ela. Temos aqui a compaixão do Deus que é a própria misericórdia. É dito que o Senhor compadeceu-se dela. Ele sentiu compaixão. Ele sentiu por ela. Isso nos faz lembrar de que o nosso Senhor, ele sente pelos seus filhos. Isso deve fazer você lembrar que o nosso Senhor, ele não está alheio às suas dores. Ele não se alegra quando os seus filhos estão tristes. O nosso Senhor não está distante de nós, mas perto. Ele é Deus conosco de verdade. Nós cremos no Deus que se compadece dos seus filhos. Isso acontece de tal maneira que ele voluntariamente, sua compaixão máxima é descrita na cruz. Voluntariamente, ele dá a sua vida por nós, miseráveis pecadores. E as suas palavras para aquela mulher são: não chore. Bem, se essas palavras tivessem saído da minha boca, se essas palavras tivessem saído da sua boca, elas teriam sido uma perfeita tolice. A gente olha para uma mulher que acabou de perder seu filho único, e se a gente diz não chore, a gente está sendo tolo. Porque é um pedido totalmente irrefletido e ilógico. Mas elas não saíram da nossa boca. Elas saíram da boca daquele que pode todas as coisas. Elas saíram da boca daquele que afugenta a tristeza, que consola os que choram, como está escrito, que pode enxugar da nossa face todas as lágrimas, como de fato fará, como está lá escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Destino final: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que diz
diz não chore para aquela mulher, é esse mesmo que enxugará dos nossos olhos toda hora. Essa é a promessa certa da eternidade com o nosso Senhor. É uma promessa de uma eternidade perfeita, sem nenhuma dessas causas malignas da morte. Aquela viúva agora estava prestes a experimentar temporalmente, experimentar aqui na história, as virtudes perfeitas, as consequências perfeitas do reino eterno de Deus, do reino gracioso do Senhor. Entenda que quando Jesus diz a ela, não chore, quando Jesus para aquela mulher e diz assim, não chore, não se trata de um conselho. Não é legal chorar, não chore. Não é isso que Jesus está fazendo. O que ele está fazendo é uma ordem soberana para que a tristeza bata em retirada, vá embora. Pois ele decidiu agir em favor daquela mulher. E a tristeza, nem a morte, nem absolutamente nada poderia impedi-lo de agir. Por que ele fez isso? Será que é porque ela merecia? E não tem nenhum nome dessa mulher dito. De ninguém é dito. A única coisa que ele tem é o nome da cidade. E que ela era uma viúva. É claro que ela não merecia. É claro que ninguém merece. Acabamos de ler. O salário do pecado é a morte. Em todos os níveis. E todos nós pecamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, é evidente que todos merecem a morte. Contudo, o dom gratuito de Cristo é a vida. É um dom gratuito, não é um merecimento. Então por que Jesus fez isso? A resposta é muito simples. É porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós também temos recebido do seu amor e graça sobre graça constantemente. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos o Senhor que subjuga a morte. Lucas, ele continua o seu relato nos versículos 14 e 15. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando, os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Você consegue imaginar essa cena? Cortejo, duas multidões se encontrando. Um com um caixão. O Senhor para o caixão, olha para o morto e diz, levante-se. E ele simplesmente levanta. Observe que o Senhor Jesus fez um ato soberano, perfeito, glorioso, que reflete o seu poder infinito sobre tudo, sobre todas as circunstâncias. E você não vê aqui absolutamente nenhum teatro, nenhuma encenação, nenhum exibicionismo. Você não vê nada. Na minha terra a gente diria, você não vê aqui nenhum pantinho. Ninguém fazendo nada. Ele só diz assim, levante-se. Ele ordena. E o morto revive. Jesus toca no caixão para que aqueles homens parem. E então ergue a voz para aquele jovem. Levante-se. O que acontece aqui? Que imediatamente aquele jovem senta e começa a falar. Imediatamente ele foi entregue de volta à sua mãe, restituído à sua mãe. Agora, o que eram dois cortejos distintos, um de vida e outro de morte, uniram-se naquela cena única da história. Em um único cortejo só. Agora um cortejo de vida e de júbilo. O que era tristeza passou a ser alegria, o que era morte passou a ser vida. O que era consequência do pecado passou a ser dom gratuito, vida. Meu irmão, você deve saber que onde Cristo está, mesmo nos temas mais tristes, tenebrosos, onde Jesus está, há vida e alegria. Como explicar essa cena? Como explicar um coração parado que volta a bater por causa de uma ordem? Veias que já tinham se secado, já tinham perdido sua elasticidade, sua flacidez, começa a se encher novamente de sangue. Um cérebro que estava morto volta a fazer as suas sinapses. Como isso aconteceu? A verdade é que tudo tem que se sujeitar à ordem soberana de Deus. Tem que se sujeitar à ordem de Cristo. Até os mortos são ressuscitados com a sua palavra poderosa.
até a morte, ela curva-se diante do Deus que é a própria vida e tem que lhe obedecer, porque Ele é soberano. Essa mulher teve seu filho restituído. Ela voltou a se alegrar com o fruto do seu ventre. Mas a verdade, meu irmão, é que chegaria o dia que ambos teriam que morrer. Aquele jovem morreria de novo, aquela viúva morreria fisicamente. Aquela ainda não era a ressurreição final. Mas ela está prometida a todos os que crerem verdadeiramente na sua obra salvífica e graciosa. Chegará o dia em que todos os mortos ressuscitarão. Os que tiverem feito bem em Cristo, recebido da sua graça e vida, herdarão o reino eterno para sempre, por meio da sua graça. E os que tiverem feito o mal, rejeitado a obra de Cristo, serão condenados para sempre. A verdade é que há ressurreição e vida para nós também. Jesus diz em João capítulo 11, ainda naquela cena da morte de Lázaro, versículos 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ele faz essa pergunta para as irmãs de Lázaro. Você crê nisso? Uma das coisas mais incríveis da obra de Cristo é que nós temos a certeza da ressurreição final. Até porque nós já experimentamos primeiro a ressurreição espiritual. Um dia estávamos cegos para as coisas do reino de Deus, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E no outro dia fomos ressuscitados espiritualmente. E passamos a enxergar as virtudes do reino de Deus. Ele já nos dá prova agora. E já nos deu prova na história, mostrando que pode subjugar a morte. Porque todo aquele que é alvo da obra do Espírito Santo, esse já é ressuscitado espiritualmente. E passa a crer em Cristo como Ele realmente é, verdadeiro e soberano Deus. O único Senhor do universo. O Senhor nos dá diversas provas em sua palavra de como a sua obra sacrificial, de como a sua obra substitutiva, Ele na cruz morrendo em nosso lugar, de como tudo isso desbancaria o pecado. Acabaria com todas as consequências em nossas vidas. Acabaria com toda a morte. Ele ressuscitou aquele jovem, Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou pessoas para que pudesse nos mostrar que tinha de fato poder, tinha de fato domínio sobre a morte. Aquilo que os homens mais temem, aquilo que os homens acham que esse é um marco, antes disso tem solução, depois disso não tem mais. Tem até um dizer, né? Tem solução para tudo, menos para a morte. Não, tem solução até para a morte. Ele é o único que pode fazer isso, é Cristo. A tão assustadora morte, ela é desbancada por completo por Jesus. E nós recebemos a promessa de que ela será aniquilada para sempre. Em 1 Coríntios, capítulo 15, há uma síntese do Evangelho e de como será a nossa eternidade. A gente vai ver alguns versículos e no final outros. 1 Coríntios 15, 3 e 4, Paulo escreve: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele mesmo triunfou sobre a morte, sendo a primícia dos que dormem, mas também aquele primeiro que ressuscitou de uma vez para sempre, para nos mostrar que seu sacrifício, a sua obra foi plenamente aceita, e nós também seremos ressuscitados para sempre. No versículo 20 desse capítulo, Paulo escreve: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Já no versículo 26, está muito claro: o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas ele será destruído. Ela será destruída. A morte, ela deixará de existir para sempre. A morte morrerá. A morte morre na morte de Cristo. E a tormenta da morte não pode nos assustar mais. Por isso que todos os cristãos devem ansiar, devem aguardar ansiosamente pela vinda de Cristo.
Agora, o que é que ocorre depois de uma cena tão gloriosa? O que é que ocorre depois desse encontro, desses dois cortejos, de o Senhor levantando um morto, entregando ele de volta à sua mãe, diante de uma multidão? O que é que você acha que acontece depois que a notícia do Deus que ressuscita é visualizada por uma multidão? O que é que acontece? Qual a reação depois de os homens verem os resultados do poder infinito de Deus? Qual a reação que vocês acham que eles têm ao verem Jesus mandando o morto levantar e ele obedecendo? Em terceiro lugar, temos as boas novas chegando aos confins do mundo. Lucas ainda relata o que sucedeu depois desse feito. Os versículos 16 e 17 desse texto dizem assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Então está aqui relatado por Lucas o que acontece depois dos homens verem, experimentarem do poder soberano de Cristo. A obra de Cristo, ela deve nutrir em nossos corações, nos corações dos santos, dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus convertidos. Ela deve nutrir sentimentos santos. Se você teve o seu espírito ressuscitado por Cristo, se você passou da morte espiritual para a vida espiritual e agora enxerga a verdade do reino de Deus, que foi revelada há muito tempo e é pregada pelos seus servos por milênios, o que é que você deve fazer? Como você deve corresponder em sua vida? Como você deve agir diante de uma notícia dessa? Veja, a primeira coisa, quando aqueles homens viram Jesus ordenando o morto a se levantar, a primeira reação que é relatada é que todos temeram verdadeiramente o Senhor. Isso por várias razões. Porque Ele é o Deus que requer santidade em nós. Porque Ele é o Deus que não cobrou nada também para fazer isso. Então esse temor é relacionado a um respeito perfeito, mas também o temor de saber que Ele é um Deus justo. A primeira reação é contrição. É quebrantamento no coração. A segunda reação é que todos passaram a dar glórias a Deus. Se por um lado a gente se constrange e pensa, meu Deus, o Senhor realmente existe, Ele realmente é poderoso. Ele fez essa obra na nossa frente. A outra consequência é que agora a gente glorifica a Deus. A gente entrega tudo a Ele. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, não tem palavras para descrever isso. Só o Criador pode fazer essas coisas. Mas Ele não é só o Criador, Ele também é o restaurador de todas as coisas. O Redentor perfeito. Que conserta o que estava quebrado. Quando alguém se converte, meus irmãos, quando você ouve o relato de alguém que se converteu, nós devemos ter esse mesmo sentimento. Quando você foi convertido, transformado por Cristo, você deveria ter tido o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Daquele povo que disse, Deus visitou o seu povo. Quando alguém está morto espiritualmente, imerso em pecados, e no outro dia se converte, se arrepende, você não deve ter outra reação, senão, o meu Senhor realmente existe, eu devo temê-lo, mas também devo glorificá-lo e me alegrar nele, porque é isso que Ele requer de nós. O nosso proceder não deve ser do velho homem, que vive um dia após o outro sem levar o Senhor em conta como ímpio. Nosso proceder deve ser de alguém realmente transformado e habitado pelo Espírito Santo. Alguém que leva o Senhor em conta em suas ações. Alguém que teme ao Senhor e glorifica Ele em todas as coisas. Observe a última consequência que Lucas descreve no versículo 17. Daquele glorioso, perfeito feito do nosso Senhor Jesus. Versículo 17 diz assim: esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Depois que o Senhor ressuscitou um homem, que os homens temeram a Deus, glorificaram a Deus, o que é que eles fizeram?
Eles não podiam ter outra consequência, senão eu vou espalhar para todo mundo. O que eu vi foi uma coisa única. Foi perfeito. Todos devem saber disso. Me surpreende alguém que diz ter sido ressuscitado por Cristo espiritualmente, crido em sua obra, e não age assim. Não prega o evangelho para toda criatura. É de se duvidar que essa pessoa realmente conheceu o Senhor. Como você pode dizer salvo por Cristo e não pregar o evangelho? Como você pode dizer que foi ressuscitado espiritualmente e não amar apresentar a mensagem da cruz para os perdidos? A mensagem que te fez viver para sempre. Como você pode crer que viverá num perfeito estado de glória, sem dor, sem pranto, sem morte, sem luto, e não proclamar em alta voz a todos os homens, e não proclamar para as pessoas que você ama, para aquelas que você não ama também, tem uma solução para a sua vida, tem vida eterna em Cristo? Como você pode viver assim? Se você não ama fazer isso, é simples, você não conheceu a Cristo. Muito simples, não tem outra consequência, não tem outra possibilidade. Nós devemos diligentemente pregar o evangelho. Se a gente ama o Senhor, a gente deve falar do seu amor. Como pode eu descobrir o maior tesouro de todos? E simplesmente não apresentá-los. Não apresentá-lo. E que mensagem nós devemos pregar? Para encerrar, eu quero convidar você a abrir 1 Coríntios, capítulo 15, para que a gente veja os feitos de Cristo revelados para a eternidade. Para que você deseje mais e mais. E para que você pregue essa mensagem. A mensagem final da redenção. A mensagem final da restauração de todas as coisas. Primeiro Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 42. Peço que você acompanhe comigo a leitura. Está escrito assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo está falando de ressurreição dos mortos. Final de tudo. O que é que ele diz? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O que é isso? Semear, ressuscitar. Semear é um sinônimo de como a gente foi plantado aqui na terra. As consequências do pecado em nossa vida. Corrupção, desonra. Mas, na eternidade, isso será diferente, isso será modificado, restaurado. Da corrupção, passará para a incorrupção. Da desonra, passará para a glória. Paulo diz mais: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E ele diz mais: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. A gente viu lá quando Deus soprou as suas narinas, entregou-lhe um espírito. Mas o último Adão, esse último Adão, meus irmãos, é uma forma como Paulo tinha para distinguir Adão, aquele que cai, e Cristo, aquele que resgata. O primeiro é o que cai. O segundo, que é Cristo, é aquele que restaura. Então aqui o segundo Adão é Cristo. Porque assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Porque a obra de Adão foi trazer morte. A de Cristo é vivificar. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. Adão, mais uma vez. O segundo homem, Cristo, é do céu. Como foi o homem terreno, ou seja, como foi Adão o primeiro, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Nós, em nossa vida natural. E como é o celestial, Cristo, assim também são os celestiais. Então é evidente que há uma necessidade de transformação, de fraqueza para poder, de desonra para glória, de corrupção para incorrupção. Para que a gente deixe de ser natural e passe a ser celestial.
E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, a imagem que a gente carregou a vida inteira, é desse homem terreno caída, deturpada. Lá, será que agora muda para o futuro? Traremos também a imagem do homem celestial. Lá seremos como Cristo. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, o que é natural, não pode herdar o reino de Deus, que é espiritual. Nem a corrupção herdar a incorrupção. É evidente que olha o que Paulo está dizendo, é impossível você herdar isso com essas fontes. É impossível o pecado herdar a vida, porque o salário do pecado é a morte. Então, qual a solução? Então, como é que a gente sai de um estado para o outro? Não é por herdar, não é por merecer, é por graça. Paulo diz mais, versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Obviamente, Paulo está falando aqui para a igreja, para os crentes em Corinto. Porque é necessário, veja, não é uma possibilidade, é uma necessidade para os filhos de Deus, essa transformação. Porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido. Ou seja, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quem é que faz essa transformação? Deus. Quando nos ressuscitar dos mortos. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Cristo subjugou a morte. O aguilhão da morte, ele diz mais, é o pecado. Portanto, como pode você dizer que ama a vida, que ama o Senhor da vida e vive na vida contrária em pecado? E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está claro para todos que não há outro método de alcançar essa vitória que senão por Cristo? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Está muito claro como o nosso Senhor vence a morte, mas não somente ela, todas as consequências do pecado, a desonra, a fraqueza, a corrupção, tudo é vencido por Cristo e nele somos aperfeiçoados. Se você passou por essa obra, se você tem sentido o chamado de Cristo, só te resta agora viver a vida nova que Ele te dá. A vida da ressurreição espiritual. Aguardando a vida da incorrupção. A vida da perfeição no céu. Se você recebeu de Cristo toda essa obra, você deve proclamar a toda criatura. Como aqueles homens que viram Cristo. Que viram a ressurreição. Temeram, glorificaram a Deus e propagaram pelos 4 ventos que o Senhor tem poder sobre a morte e terá para sempre. E subjugará a morte de uma vez por todas. E esse último inimigo será aniquilado. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, para cantar um cântico.